dia, um homem de Deus, um pregador, nós fomos juntos na casa de um amigo meu. E chegando lá, esse meu amigo o recebeu com toda alegria, com todo ânimo, e foi mostrar um mural que ele tinha na parede dele, com os retratos dos amigos dele, pessoas assim muito importantes, né? E ele foi vendo, mostrando com muita alegria, e aí no final, aquele pregador, que era um homem muito santo, olhou para o meu amigo e disse: mas onde estão os pobres? Você não tem nenhum amigo pobre para estar aí no seu mural, para você mostrar para mim, não? Antes da pandemia, eu fazia o 6º semestre de medicina, com bastante planos para o futuro, né? Eu imaginava que fosse um ano comum, que eu fosse para a faculdade, estudar, passar de ano, fazer planos de viajar no meio do ano, coisas assim. Como missionário, eu me dedico à evangelização dos jovens, né? Para dar aos jovens um sentido de vida. Então, antes da pandemia, eu estava ocupado a organizar eventos nacionais, eventos internacionais para eles, né, um público-alvo. E eu tinha toda uma rotina bem definida, né? Acordava de manhã. Porque eu sabia que os eventos seriam afetados. E o que eu iria fazer, né? Assim, porque como não teria mais os eventos, não teria mais aquela rotina, não teria mais aquela loucura ali de produzir os eventos. Então eu fiquei naquela assim, e agora? O que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer agora? Eu sou um padre recém-ordenado e a minha vida era realmente uma vida de um padre que estava se preparando para partir em missão. Quando a pandemia começou, eu tive que trancar a faculdade por ser muito caro e eu fui morar com eles em Mossoró. Porque aqui em Fortaleza eu não moro com eles, eu tive que me mudar e passar a conviver mais com eles, então teve toda uma mudança de rotina, uma mudança de vida mesmo. A pandemia, ela desestabilizou a minha vida, né? Porque de fato eu sou um homem muito programado. Com a pandemia, de fato, eu comecei a me adaptar ao novo ritmo, né? Uma nova forma de viver.
Já fazem mais de 3 anos, né, que eu sou responsável pelos trabalhos sociais, né, e de caridade, podemos dizer assim, da comunidade de Shalom. Né, e desde o início da pandemia, eu sempre me fiz uma pergunta, né, que Deus me chamava a viver durante esse tempo, porque como missionária eu sempre me vi dentro dos serviços essenciais, né? Eu vi os médicos nas ruas, as pessoas ligadas à alimentação nas ruas, né? As pessoas ligadas à limpeza, à limpeza na rua, à segurança na rua, e eu dizia para mim: por que eu vou ficar dentro de casa se eu sou uma missionária? Eu também sou chamada a ir para as ruas. Quando a pandemia chegou, eu me senti um pouco frustrado, né? Como falei, com todas as coisas que eu tinha planejado, os eventos já assim, em andamento. Então eu me senti um pouco frustrado com a chegada da pandemia. No início, assim, foi uma desestruturação total, né? Assim, nós não sabíamos como seriam as coisas, como seriam os trabalhos, né? A nossa rotina mudou, né? Não vivíamos mais assim o normal de cada dia. É claro que surgiu o medo de adoecer, né? A própria insegurança de estar sujeito. Aquilo ali é algo que a gente não podia ver, não podia tocar, mas que estava ali. Eu estava doente, ainda estava nesse processo de recuperação do coronavírus. E nesse período, eu vou começar a chorar. E nesse período, a minha mãe ela ficou doente também, né, do corona. Quando a gente conversava por telefone, né, que ela começava a dizer os primeiros sintomas dela, né, essa falta de paladar, falta de cheiro, essa indisposição. E eu dizia: mãe, isso é sintomas do corona. Aí ela não acreditava, ela dizia: não, isso não é os sintomas do corona e tudo, né? E aí foi muito forte, porque ela se internou no dia 8 de maio, né? Com esses sintomas, com falta de ar. E foi bem na época que aqui em Fortaleza estava o auge, assim, né? Da doença, os hospitais, né? A rede pública de saúde estava um caos. Então ela foi internada, né? No dia 8 de maio. E aí quando foi no sábado, isso foi numa quinta-feira, de quinta para sexta, quando foi no sábado, a gente conseguiu um leito para ela ficar internada com mais, né? Digamos assim, com um pouco mais de dignidade. Mas aí quando foi no domingo, dia 10 de maio, no dia das mães, ela... Então quando foi no dia das mães, no dia 10 de maio, ela faleceu, né, com uma parada cardiorrespiratória, onde eu achava que, tipo assim, somente eu, né, com os sintomas do corona ia sentir, já achava que o que as pessoas lá fora estavam vivendo já era o suficiente, mas eu também tive essa experiência, né, de perder alguém próximo dentro desse tempo da pandemia. Eu tive que viver toda essa parte, né, de não poder velar minha mãe também, né, de simplesmente ir lá no hospital, reconhecer o corpo, pegar o corpo, levar para o cemitério, não poder reunir a família, não poder, enfim, viver aquilo que é próprio de um luto. Nós, como comunidade aqui na diaconia, logo que foi decretado o lockdown, de repente nós vimos no meio de nós irmãos da comunidade de vida, irmãos da comunidade de aliança, que estavam vitimados pelo vírus. Irmãos que tiveram que ser cuidados, ser tratados, outros que tiveram que ir para o hospital, UTI. Alguns irmãos da comunidade de aliança chegaram até a falecer. Então nós fomos assim como que tocando no sofrimento da humanidade. Acho que Deus permitiu isso para que nós também experimentássemos na nossa própria carne a dor que a humanidade, em meio a essa pandemia toda, estava vivendo. E vivendo isso, nós nos sentimos profundamente responsáveis. A comunidade é a nossa família, então nós nos sentimos profundamente responsáveis por cada um deles.
Mas não nos sentíamos só responsáveis por cada um deles da comunidade, porque nós éramos discípulos de Jesus Cristo. E como discípulos de Jesus Cristo, nós sabemos que todo homem, toda mulher é membro da nossa família, é nosso pai, é nossa mãe, é nosso irmão. Nós somos filhos do mesmo pai. Toda a família humana é parte da nossa família. E nós ficávamos muitas vezes pensando, porque imaginando aquelas pessoas que estavam passando por sofrimento igual ou muitas vezes até mais duro do que nós estávamos vivendo. Porque pessoas que estavam no meio da rua, pessoas que não tinham uma família, pessoas que não tinham suporte espiritual, humano, para viver aquele momento, até estrutural. O que ia acontecer com aquelas pessoas? Pessoas que estavam vítimas duplamente do sofrimento, porque estavam vulneráveis ao vírus, à enfermidade, mas ao mesmo tempo vulneráveis ao sol, à chuva, ao dia, à noite, à fome, os nossos irmãos, os nossos amigos que estavam na rua. Então eles também são parte da nossa família. E nós vamos sentindo a necessidade, experimentando o sofrimento na nossa carne, nós nos perguntarmos o que Jesus faria no nosso lugar. Então nós sentimos necessidade de sair, de ir ao encontro também dessas pessoas, de sermos instrumentos da consolação de Deus para estas pessoas. Nós que estávamos sendo consolados pelo próprio Deus, não podíamos reter esta consolação. Tínhamos que ser instrumentos da sua misericórdia. E como é que a gente ia fazer isso? Sinceramente, a gente não sabia nem bem como fazer. Mas a gente sabia que tinha que sair de si mesmo e que tinha que ir ao encontro deles, que tinha que ir à rua, se encontrar com eles, ouvi-los, tocá-los. E o mais impressionante é que quando isso foi acontecendo, nós fomos mais tocados e mais visitados do que eles mesmos. Nós não tínhamos muita certeza do que nós deveríamos fazer, mas uma coisa nós tínhamos dentro do nosso coração. Nós tínhamos que sair de nós mesmos. Nós tínhamos que ir ao encontro deles. Nós tínhamos que ir para o meio da rua. Nós vimos que nós não poderíamos fazer isso sozinhos. E a providência de Deus foi agregando novas pessoas, voluntários, médicos,
empresários, porque a gente precisava construir uma cozinha industrial para poder servir aquelas pessoas. E foi surgindo uma espécie assim de uma rede de benfeitores, pessoas que foram se engajando e foram se comprometendo, se voluntariando e participando, seja espiritualmente, seja no serviço, seja apoiando com seus bens materiais. Homens e mulheres de boa vontade, que fizeram e foram instrumentos para o serviço desses nossos irmãos. Eu descobri o projeto, né? E eu tive interesse de me inscrever, né? Na época nem era aberta inscrições para voluntários externos, mas eu fui atrás. Então, desde que começou a pandemia, eu já me inquietava muito com isso. E quando eu soube do projeto, que uma amiga minha me ligou e falou: eu tô indo para um projeto. Eu fiquei louca para ir. Eu fiquei, meu Deus, eu preciso ir para esse projeto. Então, eu soube nos bastidores, onde eu moro, que estava sendo organizado um projeto, né, que ia dar assistência. Eu tive a oportunidade de conhecer a responsável, né, do projeto, da pessoa que estava organizando tudo isso, e ela só me perguntou: ei, você toparia, né, em fazer parte desse projeto? E eu não pensei duas vezes, eu disse: na hora, com certeza, me leva, né, porque eu quero fazer parte disso, eu quero tocar. Mesmo em meio aos processos e até responsável pela ação ali, eu me sentia ainda indiferente a eles, né? É como que eu não conseguia tocar na vida deles, né? Eu não conseguia ser um com eles, eu não conseguia realmente colocar o meu coração ali. E isso foi sendo difícil para mim, né? De forma pessoal, assim, porque eu ia vendo tudo acontecendo, né? Ia vendo a miséria também, né? Que tinha naquele lugar, né? Em tudo que a pandemia, né? Foi gerando também. Mas eu não conseguia tocar na vida deles, né? Eu não conseguia ir ao encontro, mesmo estando ali, né? Isso me fez olhar, né? Assim, para mim mesmo, assim, refletir, né? E tomar uma decisão também de mudar, né? De ir ao encontro, né? De estar com eles mais, né? De estar mais próximo, né? De não ser indiferente. Foi em uma celebração eucarística, quando eu estava erguendo o cálice, o corpo de Cristo. Eu percebi realmente aquele apelo, assim como você ergue o meu corpo na Eucaristia, erga o meu corpo na vida dos pobres também. E no final a gente consegue mandar para uma casa terapêutica, comunidade terapêutica, consegue mandar ele para um hospital, consegue resolver a maioria dos problemas. Um dos meus primeiros serviços foi a distribuição dos alimentos. E daí então eu rodei em todos, né? Eu fui para o SOS Rua, que é um dos que eu mais gosto, que a gente vai até eles, que foi onde eu conheci a Carol. E também fui na Santa Teresa servir. Atualmente eu trabalho no SOS Rua. Nós saímos de forma itinerante nas praças de Fortaleza e temos essa experiência de nos aproximarmos de cada irmão em situação de rua e ali aprender o nome, aprender a história, conversar com eles e socorrê-los nas suas necessidades. A gente tinha que traduzir isso, ao mesmo tempo tocar o coração das pessoas de alguma maneira diferente, porque estamos num momento em que muitas pessoas estão precisando de ajuda, né? Muitas instituições, nas lives a gente está vendo aí todo mundo pedindo ajuda para determinada instituição e a gente precisava chamar a atenção de uma maneira diferente. Então o primeiro desafio era traduzir isso em identidade visual e a partir daí fazer campanhas que de alguma forma chamassem a atenção da opinião pública e da imprensa. E um dos grupos, né, onde eu faço parte, tinha um jovem que mandou um vídeo. Esse vídeo estava dizendo o seguinte, né? Eles não têm onde morar. Né? A gente estava pedindo fique em casa, hashtag fique em casa, fique em casa. Aí o vídeo falava, eles não têm onde morar. Né? Eles estão desobedecendo, eles estão na rua. Então aquilo impactou também, né? E isso com certeza fez ainda brotar o meu desejo de sair, de saber o que estava acontecendo além dos muros, além da minha casa. E o Tobias me convidou aí durante a pandemia, a quarentena, para ajudar a comunidade, ajudar o Shalom em um momento muito delicado, né? Que as casas de vocês estavam com um déficit aí de financeiro, de higiene, de material de higiene e tal. E também porque vocês tinham decidido abrir as portas para receber mais gente, né? Tanto para vocês saírem em missão, para ir ajudar mais gente, mas também para vocês receberem mais gente. A gente, sem filtro mesmo, a gente doava a água que fosse necessária. Foi bastante ousado, a gente não tinha ideia que volume isso ia ser, mas a gente sabia que se fosse voltado para essa população mais
vulnerável, a gente teria que atender. E esse projeto já estava caminhando quando a gente recebeu a solicitação do Shalom. E do Shalom tudo é muito grande, né? E aí a gente já apoiou imediatamente, apenas iniciou com garrafões de 20 litros para atender o público que fosse e a quantidade que fosse, a gente ser parceira, porque o foco do projeto era justamente o nosso foco, a população mais carente de rua, que era o que a gente estava voltada naquele momento. E aí, certo dia, chegou um dos assistidos, né, desses amigos. Ele chegou na nossa casa e ele disse para o Tássio, que é um voluntário também, que ele queria muito mais do que um prato de comida ou um banho, né? Ele queria sair das drogas. E aí o Tássio falou isso comigo. Naquele momento ali, a gente que já estava inquieto, ficou mais inquieto ainda, né? Assim, porque em mim já tinha esse desejo, meu Deus do céu, tem que ser mais do que só um prato de comida, né? A gente tem que tentar resgatar a dignidade dessa pessoa. E aí foi quando eu mandei uma mensagem, né, para o Edwin, que é da Obra Lumen, perguntando se ele não teria uma vaga para esse irmão. O Fernando entrou em contato, porque ele tinha um irmão, né, que vocês estavam atendendo ali. E aquele irmão pediu, né, ele manifestou o desejo de sair das ruas, de sair das drogas, né, de uma vida nova, de um acolhimento. As casas do Shalom estavam cheias, as casas da Obra Lumen estavam cheias, a gente tinha acabado de acolher novas turmas em quarentena. Naquele dia a gente já tinha enviado um ônibus para as Fazendas da Esperança, então não tinha vaga, né? E aí eu falei para ele a resposta que eu tinha na hora, né? Mas aí na hora e logo em seguida eu fiquei com aquilo no coração e o Espírito Santo, né? Ele ficou inquietando e nos impulsionou que não era essa a resposta que Deus queria dar. Daí nós telefonamos para o Frei Hans e para o Nelson, fundadores da Fazenda, pedindo mais vagas. Em 5, 10 minutos a gente conseguiu mais vagas em uma fazenda próxima, né, aqui no Nordeste. Fechamos o ônibus. Daí eu liguei para o Fernando e aí avisei para ele. Aí perguntei, inclusive não é só mais uma, tem mais várias, né? E aí ele mesmo e o Shalom mesmo já disse que tinha vários outros que queriam, na verdade, né? Então a gente já fechou uma turma, já foi a primeira turma, depois de várias outras também que a gente continuou, né? Com esse resgate, esses encaminhamentos e os acolhimentos. Então, ali foi um momento marcante, né? Assim, que mudou toda a trajetória. Porque a partir dali a gente já teve mais esse serviço, assim, né? De poder mandar os irmãos para a casa de recuperação, né? Então eu vi ali pessoas que tinham uma vida estável, uma vida pronta, né? E por conta de fatos acabaram na rua, mas não foi uma opção dela, né? Então, o Shalom, amigo dos pobres, virou uma verdadeira rede de solidariedade, onde aquelas pessoas que se engajaram nela, que saíram de si mesmas e que foram ao encontro dos pobres, descobriram então uma realidade muito mais profunda e muito mais intensa. Descobriram que Jesus habita na chaga dos nossos irmãos mais pobres. E ao tocar essas chagas, esses irmãos foram tocados, nós é que fomos tocados. Na verdade, quando a gente se envolve, partilha, dá
se engaja e vai ao encontro deles, nós é que somos os mais beneficiados. Existe uma passagem da palavra de Deus que é muito forte. Ela diz: a caridade cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós estamos ao serviço dos mais pobres e tocamos nas suas chagas, nós é que somos curados. Nós somos libertados do nosso egoísmo. O mais difícil, justamente porque nós somos humanos, foi quando chegou o cansaço. Eu pensei assim: Senhor, eu estou muito cansado. Eu fiz essa oração a Deus: eu estou muito cansado, o meu corpo está cansado. Eu posso pegar a doença, eu posso pegar o coronavírus a qualquer momento. Eu estou indo ao encontro das pessoas que estão na rua. Naquele mesmo momento eu ouvi Deus falando para mim: por favor, continue. Você precisa continuar. Então, com aquelas palavras, dentro daquela capela, eu recobrei minhas forças e eu continuei. Eu estou aqui. Chega a ser difícil quando a gente se sente assim incapaz de ajudar. Quando você vê uma situação e você não se vê capaz, se sente impotente de ajudar aquela pessoa. Muitos momentos de exaustão, né? Muitos momentos de lágrimas, né? Por me ver mais uma vez impotente. Muitos momentos assim de dor mesmo, por sentir a dor deles. Era uma luta dentro de mim, né, de viver aquilo ali, né, em meio às minhas dificuldades, às minhas limitações também, né. Isso foi gerando um desânimo dentro de mim, né, mas desistir não, né, eu queria estar ali com eles. Quando eu vim assumir a Parangaba, nós não tínhamos ainda uma doação tão grande de cestas básicas, né? E aí chegaram para mim e disseram assim: Tássio, nós não vamos ter cestas básicas para Parangaba. Mas eu já sabia da realidade de muitas famílias aqui necessitadas. E eu então cheguei um dia anterior a dizer para uma família: olha, nós não vamos poder atender com cestas básicas, né? E quando eu cheguei em casa à noite, um irmão me ligou e disse assim: Tássio, nós ganhamos 650 cestas básicas e 650 litros de leite. Para cada cesta básica, 1 litro. Então nós vamos poder atender a Parangaba. Na mesma hora eu fiz uma oração assim a Deus e eu disse: Senhor, por favor, que aquela mãezinha que eu disse ontem, né, que não ia ter cesta básica, que ela vá amanhã no Shalom, por favor. Quando ela veio, ela trouxe a filha dela mais nova. E aqui foi para mim assim uma forte experiência. Porque quando a criança viu a cesta básica e viu o leite, ela ficou pulando e dizendo: olha mãe, é leite, é leite. E a mãe dela disse assim: filha, hoje você vai tomar o seu leite. Então, eu não sei quanto tempo aquela criança estava sem tomar leite, mas naquele dia eu fui dormir em paz e feliz, porque eu sei que naquele dia ela pôde tomar o leite dela. Nós não podemos colocar uma etiqueta de valor no que diz respeito a uma vida humana, a uma pessoa humana. Porque cada pessoa é única diante de Deus. É um valor impagável, é o valor do sangue de Jesus. Porque, veja bem, Deus amou tanto o mundo, amou tanto cada uma das pessoas, que enviou o seu Filho, que deu o seu próprio Filho para resgatar a dignidade de Filho de Deus, de cada um de nós, de cada um dos homens. Então, diante de Deus, cada pessoa é única. Cada pessoa vale o sangue precioso do seu Filho. E por isso, tudo que nós fizermos por uma única pessoa, por amor e em favor desta pessoa, será pouco. Porque por essa pessoa, por esta única pessoa, o próprio Jesus deu toda a sua vida. A gente encontrou numa praça, nos fundos de um santuário, né, de uma igreja, e me chamou muita atenção porque todos da praça estavam comoventes, assim, né, comovidos pela situação do Denis. Ele era aparentemente jovem, né, assim, estava com dificuldade de locomoção, né, não andava por conta de um acidente que teve há cerca de 6 meses e completamente alcoolizado, né, etilista mesmo, né.
bem crônico. E aquilo me comoveu porque ele, diferente dos outros, ele não conseguia chegar até nós, né? Ele não conseguia falar por ele mesmo. E aquilo comoveu o meu coração, né? Então, naquela primeira visita eu lembro que eu tinha rezado mesmo, né? E Deus me lembrava da passagem do paralítico, né? À porta do templo, e Pedro disse que não tem ouro nem prata, né? Mas o que ele dava, o que ele tinha, ele dava para aquele paralítico, né? Levanta-te e anda. E eu fiquei me questionando, meu Deus, o que é que eu tenho para dar para ele, né? O que é que eu posso fazer por ele? Até então seria um banho, a nossa única pretensão até então era um banho, café da manhã, né? Porque a situação estava bem difícil mesmo, né? E aí, nesse banho do café da manhã, a gente já teve uma outra preocupação de levar ele para um posto de saúde, né? Para tratar o ferimento dele, porque não dava para a gente fazer na rua, né? Estava bem infeccionado. Então, de lá, nós fomos para o posto de saúde, do posto de saúde nós fomos para um CAPS, do CAPS a gente foi para um outro posto de saúde. E nessa saga do Denis, né, nós fomos descobrindo quem ele era, porque o álcool foi passando um pouco mais, né, o efeito, e ele foi contando um pouco da história dele. Já tinha quase 10 anos que ele estava em situação de rua, e o álcool mesmo, a dependência do álcool não deixava ele, né, progredir na vida, mesmo ele tendo vontade de crescer, de trabalhar, de constituir uma família. E foi nesse relacionamento, né, entre um posto de saúde e outro que o Denis teve a primeira convulsão, né, nas nossas mãos. E fizemos ali os primeiros socorros, né, e logo levamos ele para a nossa casa de acolhimento, Santa Teresa de Calcutá. E lá, assim, eu confesso que assim, permeou o meu coração muitas tentações. Eu disse, meu Deus, vou deixar ele no álcool mesmo, né? Porque é o álcool que faz bem para ele, enfim. Né? Ou então, o que é que a gente vai fazer? Vamos levar ele para um hospital para dopá-lo, porque aí ele faz o processo de desintoxicação melhor. Mas Deus, né, no seu amor, na sua misericórdia, nos conduziu para o melhor mesmo. Nessa primeira praça, que eu estava na distribuição de alimentos, teve um pobre, o Francisco, que ele estava muito inquieto pedindo 2 quentinhas sempre. E eu perguntava, mas para quem é essa outra? Ele dizia, padre, tem um jovem que está na caixa d'água, ali na avenida da universidade, que ele está sem andar. E eu queria levar essa comida para ele. E aí ele foi falando, a princípio a gente conseguia uma outra comida, mas ele dizia, eu queria que você fosse comigo lá. E como eu era da equipe da distribuição, eu não pude ir de imediato. E ele sempre com aquela insistência, todos os dias pedindo quentinha e pedindo para que eu fosse. Eu acionei a equipe do mapeamento para ir e apenas uma semana depois eles conseguiram ir. E de fato conheceram, né, essa pessoa, o Deison. Passei 17 anos na rua, através da dificuldade com as drogas, né, irmão? Vivia com a minha mãe. Sou de Sobral. Com 13 anos vim morar aqui em Barra minha mãe, em Fortaleza. Já vim viciado das drogas, mas morava com a minha avó e vim morar com ela pensando em me consertar. Acabei ficando, foi pior, conhecendo outras drogas, conhecendo o crack, conhecendo a cocaína. Aí inventei, toda pessoa tem sonho, né? Queria ter sonho conquistando com coisa fácil, com tráfico de droga, com assalto. Já fui preso 3 vezes, graças a Deus, Deus me libertou, me tirou do cárcere, né? E aí fui para casa, minha mãe me deu outra oportunidade, mas através da droga, do crack, fui me aprofundando, vendendo as minhas coisas, botando conta de emprego, arrumei emprego, Deus me abençoou com emprego, bota conta de emprego, começando a mexer dentro de casa. O local era um local muito desafiante, né? Cheio de lixo, com muito odor. E de fato, ao entrar ali, eu tive essa experiência de que realmente Deus, ele resgata o homem. E até esse trabalho da comunidade Shalom, esse projeto, vai ao encontro dessas necessidades. Algo que eu achei interessante, que me marcou nessa história, é que nós jamais iríamos para lá se não fosse o Francisco me falando sobre o James que estava nessa caixa d'água.
nós, depois de um vínculo com ele, fizemos o resgate. Esse resgate foi feito de forma imediata, né? Nós, ao chegarmos lá, perguntamos se ele queria sair daquela situação. Ele disse: padre, ainda bem que você veio, porque eu achei que Deus tinha me esquecido e que vocês tinham me esquecido. Ele estava sem andar. E aí as minhas pernas foram secando, eu fui andando, caindo, sem perceber. Eu fui andando, caindo. Passei 3 meses acamado, irmão. As pernas secou. E ele disse: eu pensei até em cortar a minha perna. E foi ali que foi muito forte para mim. Porque eu acredito que se não fosse aquele dia, ele poderia ter feito isso. O Padre Vitor chegou lá e eu botei aqui no cangote dele aqui, eu botei no cangote do outro aqui, o doutor pegou aqui e me levaram com a perna seca, eu não sabia nem para onde é que ia, não. Nós realmente pegamos cada um no braço. Teve um senhor que trabalhava conosco que disse: me dê a perna dele aqui. E literalmente nós fizemos esse resgate, né? O James foi retirado dessa caixa d'água, foi levado para a Casa Santa Teresa de Calcutá para ter os primeiros cuidados ali. E isso ocorreu no dia de Corpus Christi. Nós fizemos de fato uma transladação do corpo de Cristo, tirando dessa caixa d'água e levando para esse outro lugar. Mas você foi abençoado, abri uma sessão para você lá. Aí eu digo: pois foi. Aí eu comecei a chorar ali. Hoje o James está em uma comunidade terapêutica da comunidade Shalom, sendo cuidado e dizendo que ele quer sim mudar de vida. Então essa para mim foi a história mais forte, né? Porque eu vi que um pobre sinalizou uma necessidade e hoje o James para mim é um motivo de grande alegria. Ele me ajuda a viver o meu sacerdócio, ele entrou nas minhas orações e de fato ele se tornou meu amigo, né? Enfim, foi uma experiência forte como outras, mas essa me marcou bastante. Agradeço muito a Deus, irmão, e por Deus ter usado até os moradores de rua. Agradeço muito a Deus assim, na minha vida. Deus até agora tem suprido todas as minhas necessidades. Eu não tenho nem palavra para agradecer a Deus, sabe? Primeiro Deus, sabe, irmão? Que é do seu Expedito, né, que a gente tirou ele das ruas, ele tinha perdido a mobilidade nas pernas devido à situação do álcool, né? Fazia muito tempo que ele não se alimentava somente da cachaça, né, como eles dizem. E aquele homem ali que intocável, né? Ele era um homem intocável. E nós, depois de muitas visitas, de muita abordagem na rua, então ele ficava ali num colchão, deitado na rua, em uma das praças. Ele foi convencido pelo amor, né? Porque não foi pessoa nenhuma que convenceu, mas foi o próprio amor, a sair daquela situação, né? E quando nós o recebemos, ele não conseguia nem se alimentar, né? De tão desnutrido que ele estava. Então, ver aquele homem realmente é ver o próprio Cristo sofredor, sabe? É tocar na carne de Cristo. E ao mesmo tempo, quando nós fomos tentar pesquisar sobre a vida dele, nós vimos que ele foi uma pessoa rejeitada por todos mesmo, né? Ah, o seu Expedito, ele já passou por aqui. Ah, ele chega assim bem frágilzinho e depois ele quer bater em todo mundo, ele é muito agressivo. E nós nos deparamos com uma pessoa que ninguém queria. Que ninguém queria o seu Expedito. E ali eu fui muito tocada, né? E agradeci muito a Deus por nos dar essa oportunidade de acolher aquele que todos rejeitaram. Então ele está se recuperando, hoje nós estamos acompanhando, e eu sempre digo, seu Expedito continua aqui conosco, recebendo muito amor. E eu acredito que esse amor que ele tem recebido vai ser capaz, e que já é capaz de curar, porque o semblante dele mudou. É uma das muitas histórias assim que eu teria para contar. Tem um jovem rapaz, o nome dele é Miguel, e quando começou o projeto, há 2 meses atrás, ele estava em situação de rua e um dos nossos 2 missionários abordaram ele
dizendo que em uma das nossas casas a gente estava oferecendo banho, roupas, comida para eles, né? E quando ele soube que era uma coisa ligada à igreja, né, e ele meio que debochou, né? Eu lá queria ir para uma coisa dessa, eu não vou, né? E ele foi, né? Não sabemos qual foi o mistério, mas ele foi. E Miguel chegou na casa onde eu estava coordenando e aí ele tem um jeito todo esperto, né? Ele queria passar à frente dos outros, né? Ele queria ter alguns benefícios e a gente acolhia com certeza, a gente dava roupa, a gente dava banho, comida. E Miguel, da noite pro dia, começou a varrer a nossa casa na frente, né? Aí isso começou a chamar a minha atenção. O que esse rapaz quer? Será que ele quer dinheiro em troca depois, né? Aí eu ficava meio assim, com medo, né, disso acontecer. Eu falava, a gente é missionário, a gente é voluntário, não tem nada de dinheiro aqui. Aí ele, não, tranquilo, tô fazendo aqui só para ajudar, né? Aí Miguel acordava cedo, né, ia lá para casa, varria todo dia. E a gente chegava, a gente encontrava a casa já limpa e o Miguel tava lá esperando saco de lixo para juntar tudo, né? Aí eu percebi que realmente ele queria alguma coisa a mais, né? E isso já foi uma porta para que a gente começasse a falar, né? a escutá-lo, ouvi-lo. E ele aí começou a contar a história, que ele fazia muito tempo que ele era de rua e tudo. E ele começou a ganhar aos poucos a nossa confiança. Então, quando a gente chegou na Casa Santa Dulce dos Pobres, aqui no bairro da Aerolândia, a nossa intenção também era essa, acolher, né, essas pessoas, esses nossos irmãos em situação de rua. Mas quando nós chegamos no bairro da Aerolândia, a gente foi percebendo que, na verdade, a maioria eram famílias, né, em situação de vulnerabilidade social. Aí a minha sobrinha chegou aqui e falou que tinha chegado no projeto e estava ajudando os pobres, estava dando marmita para a gente, né? Que eu fosse me inscrever, eu fui. Tudo bem, deu certo. As pessoas muito boas lá, muito acolhedora, né? Eu cheguei lá num estado muito depressivo, que eu achava que eu não ia conseguir viver mais. Tinha dia que eu tinha vontade de desaparecer. Nós iniciamos fazendo cadastro e foi quando eu conheci a Dorineide, né? A Dorineide chegou, ela estava um pouco triste, assim, eu percebi assim, que ela estava um pouco triste. E aí eu perguntei assim, se ela estava bem. Ela disse, não, estou triste com algumas coisas da vida, mas faz parte. Aí eu disse, tá certo. Aí continuei ali o cadastro, né, conversando com ela, fui falando, né, dando toda aquela orientação da higienização que também a gente dava, né, de usar máscara. E quando eu estava falando sobre isso, eu tive aquele sentimento de que eu precisava dizer para ela que o coronavírus, esse tempo de pandemia, era algo sério, né? Assim, que as pessoas estavam morrendo. De forma muito concreta, né? Eu digo isso para você, porque hoje faz um mês que a minha mãe faleceu. Aí quando eu falei isso, ela me disse assim, já que você abriu seu coração, então eu vou abrir o meu coração também, né? Começou a chorar e disse que a mãe dela também tinha falecido, né? Nesse tempo da pandemia, também com os sintomas do coronavírus. E quando ela começou a chorar, aí eu comecei, né? Fiquei ali me segurando também, né? E aí eu pude, assim, de forma ainda mais concreta, entender que realmente essa realidade não era algo distante de mim. Eu pude entender que, na verdade, sendo rico ou sendo pobre, sendo missionário como eu ou não, nós estávamos todos no mesmo barco, nós estávamos todos vivendo a mesma coisa, né? Assim, então, para mim foi muito forte essa experiência de entender que eu e a Dorineide, nós vivíamos a mesma realidade. Eu entendia o que ela estava vivendo, eu entendia as lágrimas dela e que a gente estava juntas no mesmo barco. Aí eu me identifiquei muito, muito mesmo com a Marília. Sempre quando eu estava aqui naquele desespero, que eu não tinha assim, eu queria desabafar,
aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando. Eu ia lá, ela orava na minha cabeça, conversava comigo, me dava conselho. Eu cansei de dizer para ela que eu não ia conseguir. E chorando mesmo, aí ela, calma que você vai conseguir. Ela, né, conversamos, a gente se identificou-se muito, né? A minha amiga aí, ela sempre, quando eu precisava desabafar o que eu estava aqui dentro de mim, eu ia lá, eu desabafava para ela, conversava, eu me sentia bem e vinha para casa. E a ajuda também. E com certeza a gente começou a falar do amor de Deus para ele, né, da esperança. E a vida do Miguel começou aos poucos mudando, né? De repente, Miguel rezava com a gente de manhã, quando a gente entrava. De repente, Miguel, a gente dava para ele EPIs, né, para se vestir. E um belo dia, a gente estava almoçando depois do serviço. Eu deixei ele comer dentro de casa, dentro da nossa casa. Só que ele ficou um pouco afastado. E eu fui lá, chamei. Eu disse, Miguel, você vai comer hoje conosco, no meio de nós. Aí ele ficou todo emocionado, né? Ele chegou, pegou a cadeira dele, sentou, né? Aí eu disse, gente, esse aqui é o Miguel, viu? Miguel já é nosso, já é aqui. E ele começou a comer, começou a falar, começou a se expressar. E ele começou a dizer, olha, antes eu não conhecia vocês, mas desde que eu conheci vocês, muitas coisas começaram a acontecer. E esse aqui é Deus, né? Por exemplo, eu nunca quis morar numa casa, sempre quis morar na rua. Né? Mas desde que eu conheci vocês, né, eu fui atrás de acertar meus documentos, né? Ter um aluguel social e eu aluguei uma casa perto daqui, né? E eu quero que vocês vão visitar a minha casa. E no mesmo dia eu fui visitar a casa dele, né? Era uma pessoa única, ele já tinha a cama dele, já tinha um fogão, né? Eu disse, Miguel, a gente vai tentar conseguir coisas agora para vocês, né? Geladeira, uma rádio, né? E dentro do nosso círculo de voluntários, né? A gente falava da vida dele e as pessoas começaram a ajudar. Ele ganhou uma geladeira na outra semana, ganhou lençóis e tudo, né? E aquilo que a gente estava dando de graça para ele, né? Ele começou a dar de graça para os outros, né? Miguel começou a distribuir quentinhas, né, sucos para os outros irmãos de rua, né? E ele costumava dizer, não, eu quero ajudar vocês, viu? Eu quero ajudar vocês, da mesma forma que eles estão me ajudando, eu quero ajudar vocês. E aquilo também impactava os outros, né? Os outros irmãos de rua se alegravam também, não, Miguel, é isso mesmo, trabalho, né? E disso nasceu uma linda amizade. Né? Uma linda amizade, e eu não esperava, eu nunca poderia ter imaginado que um dia ia ter uma amizade assim, uma bela amizade, linda, onde eu podia abraçar um morador de rua, uma pessoa que eu via que Deus realmente estava mudando a vida dele aos poucos, né? E um dia ele não foi trabalhar, né? Ele ficou em casa e eu fiquei preocupado, porque ele sempre estava lá, sempre estava aparecendo, e eu fui para a casa dele. E, rapaz, foi quando eu vi que ele estava bem, né? A gente se abraçou, ele disse, não, cara, porque tive contratempo, tô fazendo manutenção da minha casa, enfim. E a gente se abraçou, choramos, né? Porque ele percebeu que através de voluntários, através desse projeto, né, ele estava começando a se decidir realmente a viver uma vida digna, né? Ele estava se percebendo homens, né? E não simplesmente uma pessoa abandonada que não tinha mais esperança nenhuma na vida. No início, o David era alguém assim muito distante também, né? Muito distante de tudo, muito frio em meio a tudo aquilo que a gente ia vivendo, né? E foi alguém com que eu fui me aproximando, né? Um irmão com muitas experiências de vidas assim também negativas, né? Muitas experiências assim sofridas, né? De percas também, de parentes, né? De amigos, de familiares que o levaram a estar ali na rua,
né? Então isso, eu olhava para aquilo ali, né? Isso me animava a querer ajudá-lo, a querer estar com ele, né? A querer orientar também ele de uma certa forma, né? Para viver melhor. Eu procurava canto para internar e não tinha dinheiro para internar, né? Que tudo é pago. Aí Deus me guiou, uma senhora, e ela me apresentou o projeto e eu vim. E apesar de tudo, o Tasso foi uma pessoa, além de ser a conselheiro, ele incentivou muito meu filho, porque ele desistia toda hora. E a gente sempre pedindo a Deus que ele fosse, né? Ele já estava muito doente na rua, muito doente mesmo, muita peia, batiam muito nele. E só Deus, né? Eu digo que foi só Deus que me trouxe. Não dormia de noite. Tinha dia que eu achava ele para comer. Tinha dia que não. Chuva, né? Chuva e sol. Esse é meu lema, filho. Meu sofrimento. Muito tempo. Por isso que eu digo, foi Deus que me trouxe esse projeto. Que Deus abençoe, que ele seja muito, muito tempo. Para parar muitas mães, né? Porque hoje eu posso dizer que eu estou dormindo. Porque trabalhar e correr atrás dele nas ruas, o povo matando ele pelo meio da rua, chutando, né? E hoje eu estou dormindo. Eu agradeço muito a Deus, não vou mentir. Eu tenho certeza que vai ser bem melhor. Muito bem melhor. E eu vou ter paz, né? Eu não estava tendo paz, né? Eu não dormia, a mãe não dormia de noite. Chuva e sol, ele no meio da rua. Que a família toda abandonou. Porque tem as coisas, né, que eles levam, né? A irmã, pai, nenhum quiseram. Só eu. Aí eu corria para as ruas atrás dele. Dia e noite, podia ser a hora que fosse. Vi o povo batendo nele, né? A pior de tudo. Confesso que eu me identifiquei com ele, né? A minha personalidade, assim, eu vi um pouco nele. O meu antes, né? Antes de Deus, antes de ter uma experiência com Deus, eu fui vendo nele também. Na verdade, o resultado desse projeto são pessoas. Pessoas que têm uma história, pessoas que têm nome, sobrenome, que têm suas dores, que têm suas alegrias. Eu estava me lembrando aqui, porque todos os dias e todas as noites eu me comunicava com a Giovana, que estava coordenando o projeto, e então ela me passava um pouco o que tinha acontecido, né? Então ela passava as fotos de cada pessoa. A gente não pode dizer o nome daqui delas, né? Mas a gente pode dizer assim, né? Por exemplo, ela passava a foto do José, e ela mostrava, olha aqui, Moisés, o José chegando no projeto. E mostrava aquela foto daquela pessoa sofrida, aquela pessoa maltratada pela vida, barbada, ferida. Depois, no outro dia, ela mostrava a foto. Olha aqui o José, Moisés. O José já banhado, já feito a barba, já o sorriso nos lábios. E depois de alguns dias, uma nova notícia. Moisés, nós encontramos a família do José. Isso ninguém paga. Ninguém paga. Através deste projeto, o José foi visitado pela misericórdia divina, foi alcançado pela misericórdia divina, e eu fui transformado pela misericórdia de Deus. Ou seja, a partir desse momento, nem a vida do José será a mesma, nem a minha. A comunidade sempre teve na sua história
o serviço aos mais pobres, a presença dos mais pobres. Mas nesse tempo nós estamos tendo uma oportunidade ainda maior de entrarmos numa conexão maior entre os membros da comunidade e os mais pobres. E nós vamos descobrindo cada vez mais e cada vez melhor que não basta simplesmente servir aos pobres. É necessário nos tornar amigos dos pobres. Eu vejo que ali poderia ser eu, né? Assim, porque na minha história eu já tive problemas com drogas, né? Então na minha história eu já experimentei. Mas graças a Deus, assim, a minha vida tomou um outro rumo, né? A minha vida tomou um outro rumo e eu pude viver uma nova vida, né? E então, assim, não tinha como eu ver eles e não lembrar de mim, né? Não tinha como eu ver um irmão com problemas com droga e não lembrar de mim, né? E agora o que eu posso fazer é tentar resgatar, né? Tentar trazer aquele irmão. Então o sentimento é que, na verdade, sempre é pouco. Sempre é pouco e sempre podemos mais, né? E esse desejo que nos impele, que arde no nosso coração, ele é sem fim, porque é um reconhecer a presença de Cristo, né? É um desejo de saciar a sua fome, é um desejo de saciar a sua sede. Para mim foi uma satisfação muito grande. Depois alguns moradores gravaram vídeos agradecendo e aquilo realmente dá uma felicidade imensa em mim, né? Eu que tenho 3 filhos, né? Tenho uma esposa e a gente não tem nenhum tipo de necessidade, né? E a gente vê pessoas passando por necessidades tão grandes, gera assim, um senso de solidariedade, né? Então, para mim foi uma experiência muito boa que eu quero continuar tendo, né? Então eu quero continuar ajudando o Shalom, ajudando os moradores, mas sobretudo me ajudando, né? Porque quando a gente faz isso, como eu já falei aqui antes, o primeiro a ser ajudado sou eu mesmo. Deus faz de um mal um bem maior. E sem dúvida, a pandemia ela tem que ser tirado o bem que ela deixou, que ela transformou. Dentro do mal que ela fez, os frutos, né, existiram. E esses frutos têm que permanecer. Aquele que está na nossa frente é meu irmão, é meu amigo, né? Com certeza, é meu amigo, é um filho de Deus. E eu tenho realmente esse desejo de aprofundar, conhecer mais. Faria tudo de novo e ainda 100 vezes mais, com mais amor, consertando tudo que eu fiz de errado, porque eu sou muito fraca, né? Erro muito. A gente entra dentro do projeto, né? Eu entrei dentro do projeto com aquela coisa assim, eu vou dar, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou, né? Só que na verdade eu que ganhei, né? Assim, com a vida deles, com o estilo deles, né? Com a simplicidade de cada um, com a pobreza mesmo, né? A gente sempre tem a receber com a pobreza, né? Através da simplicidade, do dia a dia, do olhar sincero, né? Não somente a pobreza material realmente ela é muito triste e dura de se ver. Mas a pobreza de se ser esquecido, de não ter quem lhe olhe com um sorriso, com amor, trazendo esperança, né? Isso é uma pobreza muito difícil, né? De enxergar. Ela ajuda a ver o ser humano de uma maneira integral, a ver que tem muito mais por trás, né? Ajuda a ver aquelas pessoas, a vulnerabilidade delas, a situação delas, conhecer todo o contexto que ela vive, né? O que ela come, o que ela faz com o dinheiro dela, se ela bebe, se ela usa droga. Na verdade, eu nunca me senti tão missionário como nesse tempo de pandemia. Eu achava que, meu Deus, nos meus primeiros meses de padre, eu ficar trancado, né? Mas isso foi o oposto, né? Eu comecei a sair. Eu acredito que muda o ponto de vista, né? Talvez a pandemia foi apenas uma desculpa para que eu me aproximasse dessas pessoas, para que os missionários, que o projeto se aproximassem dessas pessoas. Me ensinou a ouvir, né, aqueles que estão numa situação de risco maior, né? Me ensinou a tocar na vida deles, né? E a me deixar também ser tocado por eles, né? Nunca mais o centro de Fortaleza, por exemplo, vai ser o mesmo para mim. É de fato tocar na profecia de Deus para a vida da humanidade, para a vida de todos os homens.
é também me sentir parte dessa profecia, alcançando os mais pobres. O projeto tem que continuar e não vai parar, eu acredito. E eu também não vou parar. Somos iguais, por mais que sejamos diferentes, entenda o que é esse ser igual. A gente está junto, no mesmo barco, a gente é do mesmo pó, digamos assim. Que vale a pena se arriscar, né? Para amar, para se dar, para se ofertar. Vale a pena mesmo se for num campo onde a gente desconheça, né? Ou tenha mesmo até o medo, né? Pânico daquela situação. Vale a pena, se for por conta do amor, né? Vale a pena. O pobre, ele é muito generoso. Às vezes a gente chega no intuito de dar, de querer dar, né? Mas na verdade eu recebi mais do que eu dei, porque eu recebi atenção também, porque eu recebi cuidados, né? Acho que a gente precisa continuar porque a gente ainda tem muitos irmãos na rua, né? E a gente não pode ficar de braços cruzados, de forma alguma. Fazendo um pouco memória da história desde o início do projeto, vem muitos rostos, né? Então a gente tem também muito que agradecer às pessoas que generosamente se colocaram a serviço de Jesus nos mais pobres. Agradecer aos nossos irmãos missionários da comunidade de vida e da comunidade de aliança que saíram também de si mesmos e se exporam, muitos se exporam, indo ao encontro desses irmãos. Obrigado aos médicos, aos profissionais da área de saúde, obrigado a todos aqueles que trabalharam nas cozinhas, todos aqueles que trabalharam em todos os serviços que foram feitos para que esse projeto pudesse se realizar. E obrigado também àqueles que rezaram por este projeto e àqueles que apoiaram economicamente este projeto. Você que foi benfeitor e tem sido benfeitor desse projeto, sem sua participação teria sido impossível. Você fez parte, está fazendo parte deste projeto. O meu muito obrigado a você e lembre-se, nenhum copo d'água que for dado por amor a Jesus Cristo ficará sem a sua recompensa. O projeto vai continuar após pandemia, né? Porque esse período, esse tempo emergencial, ele foi a primeira resposta, né? A resposta ela não se encerra aqui, nós queremos realmente, como eu disse, nós queremos dar continuidade porque nós temos muitos amigos com quem nós nos comprometemos, conseguir mais voluntários, mais doações para que eles possam realmente ter uma vida mais feliz, né? Longe das ruas, porque a rua não é casa de ninguém, né? E que eles possam ter esperança de sair do vício do álcool, da droga, né? Da situação de abandono que eles vivem para encontrar uma nova vida. O projeto Shalom Amigo dos Pobres não pode parar. Sim, ele precisa continuar. E para isso é urgente que você também, que está nos assistindo, possa sair mais e mais de você mesmo e participar desta experiência maravilhosa da misericórdia divina sendo distribuída ao coração de tantos e tantos que estão padecendo no mundo. E por isso eu convido a você que está nos assistindo a viver esse momento e a fazer deste momento um momento de adesão. Se torne junto conosco em um instrumento de consolo e da misericórdia de Deus para tantos que sofrem e hoje estão padecendo. Porque na verdade, nós é que somos os mais necessitados. Saímos da nossa indiferença, saímos do nosso egoísmo e seremos instrumentos do consolo de Deus para os homens e seremos consolados. A última palavra na história dos homens não é do pecado, não é da morte, não é do mal. A última palavra
é da misericórdia divina. Por isso, venha junto conosco e se torne um amigo